Neste vídeo de B-Mata aplicada, vão ser apresentadas as diferentes etapas do método por decomposição para integrar uma função racional. Estas etapas são a decomposição do denominador, a definição da equação, a resolução da mesma e, por fim, a integração da função racional usando a solução encontrada. Considere o seguinte integral. Integral de menos x ao quadrado mais 16x menos 5 sobre x ao cubo menos 5x ao quadrado. Como o grau de P é igual a 2 e grau de Q é igual a 3, temos grau de P menor que grau de Q. Vamos consultar o nosso esquema, que já foi apresentado anteriormente. Estamos, portanto, no segundo caso. Vamos tentar usar a integração imediata numa primeira fase. Uma potência não é, porque não está nenhuma potência explícita. Vamos só verificar se é um ln, derivando o denominador. A derivada de x ao cubo menos 5x ao quadrado é 3x ao quadrado menos 10x, que não tem rigorosamente nada a ver com o nosso numerador. Portanto, não é uma integração imediata. Será, portanto, o método por decomposição. Vamos então usar este exemplo para apresentar as diferentes etapas do método. Primeira etapa. Vamos decompor o denominador. Para decompor um polinómio, existem várias formas de o fazer, dependendo daquilo que tivermos. Se for possível, podemos usar a diferença de quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, que é igual a a menos b vezes a mais b. Por exemplo, x ao quadrado menos 16. Podemos escrever x ao quadrado menos 4 ao quadrado e aplicando a fórmula x menos 4 vezes x mais 4. Podemos também usar a fatorização, pondo o x em evidência. Por exemplo, se tivermos 2x ao quadrado menos 5x, conseguimos colocar o x em evidência e obtemos a fatorização, x vezes 2x menos 5. Ou então, se nem a diferença de quadrados nem a fatorização for possível, podemos calcular os zeros. Por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 3. Não conseguimos pôr o x em evidência, portanto vamos calcular os zeros. Neste caso, como é um polinómio de grau 2, usamos a fórmula resolvendo e obtemos x igual a 1 ou x igual a 3. E conseguimos fatorizar usando esta fórmula. A vezes x menos o primeiro zero, vezes x menos o segundo zero, que neste caso fica 1 vezes x menos 1 vezes x menos 3. E assim obtemos a decomposição do polinómio. Vamos voltar ao nosso exemplo. Neste caso, vamos usar a fatorização. Nós conseguimos pôr o x em evidência, ficando x vezes x ao quadrado menos 5x, e ainda conseguimos pôr em evidência mais uma vez, obtendo assim x vezes x menos 5. E já temos o nosso denominador decomposto. Na segunda etapa, vamos definir a equação. Para isso, há duas perguntas que eu tenho que fazer a mim próprio. Quantos fatores eu tenho? Existe alguma repetição de fatores? Vamos ver alguns exemplos para tentar perceber. Imaginemos que tínhamos x menos 1 vezes x mais 4 como decomposição. Quantos fatores eu tenho? Tenho dois fatores. Logo vamos considerar duas incógnitas, a e b. Nenhum fator está repetido. Então, vamos considerar no fundo duas frações. Portanto, a sobre x menos 1, sobre o primeiro fator, mais b sobre o segundo fator, que é x mais 4. Vamos ver outro exemplo. Imaginemos que tínhamos x mais 2 vezes x mais 10 vezes x menos 6 vezes x menos 7. Tenho desta vez 4 fatores, logo vamos considerar 4 incógnitas, a, b, c e d. E, como nenhum fator está repetido, vai ser uma letra para cada fator, ou seja, a sobre x mais 2, mais b sobre x mais 10, mais c sobre x menos 6, mais d sobre x menos 7. Um terceiro exemplo. Imaginemos que desta vez temos x mais 2 vezes x mais 2 vezes x menos 6. Tenho 3 fatores, logo 3 incógnitas, a, b e c. O fator x mais 2 está repetido duas vezes. Logo, vou considerar a sobre x mais 2, mais b sobre x mais 2 ao quadrado, mais c sobre x menos 6. Ou seja, eu vou ter que subir a potência até chegar à multiplicidade.
Se o x mais 2 tivesse repetido 3 vezes, ainda tinha outra fração com um denominador igual a x mais 2 ao cubo. Vamos ver um quarto exemplo. Imaginemos que temos x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Tenho 3 fatores, logo 3 incógnitas, a, b e c. Tenho o fator x mais 1 que está repetido 3 vezes, logo vou ter a sobre x mais 1, mais b sobre x mais 1 ao quadrado, mais c sobre x mais 1 ao cubo. Estive a subir a potência até chegar à multiplicidade do fator x mais 1. Um último exemplo, x vezes x mais 5 vezes x mais 5. Tenho 4 fatores, logo vamos considerar 4 incógnitas, a, b, c e d. Tenho 2 fatores que estão repetidos 2 vezes, portanto o x está repetido 2 vezes e o x mais 5 também. Logo vou ter a sobre o x mais b sobre x ao quadrado. E agora para o x mais 5 vou ter mais c sobre x mais 5 mais d sobre x mais 5 ao quadrado. Vamos voltar ao nosso exemplo. Temos então 3 fatores, logo 3 incógnitas, a, b e c. E temos o fator x repetido 2 vezes, ou seja, tem multiplicidade 2. Portanto, a sobre x mais b sobre x ao quadrado mais c sobre x menos 5. E agora vamos igualar esta expressão à nossa função racional. Essa vai ser, portanto, a equação que vamos ter que resolver na próxima etapa. Etapa 3. Resolução da equação. Nós temos, no fundo, aqui uma equação com denominadores, por isso, a primeira fase consiste em igualar os denominadores. Atenção aqui nesta fase, porque muita gente acaba por multiplicar cada um dos denominadores pelos outros todos, mas é um raciocínio errado. Nós temos que ver aquilo que temos e aquilo que falta para termos o denominador completo. Na primeira fração, temos, por exemplo, já o x. Falta-nos o x e o x menos 5, então vamos multiplicar por x vezes x menos 5. Segunda fração, já temos o x ao quadrado, só nos falta o x menos 5, portanto vamos multiplicar por x menos 5. Terceira fração, já temos o x menos 5, só nos falta multiplicar por x ao quadrado, que é o que vamos fazer. E assim conseguimos igualar os denominadores. Agora que já temos os denominadores todos iguais, podemos simplificar e ficar apenas com os numeradores. A seguir, temos que tirar os parênteses usando a propriedade distributiva. Agora vamos agrupar os termos semelhantes, ou seja, vamos começar com o x ao quadrado, que é a potência mais elevada, e vamos pôr em evidência. Como temos ax ao quadrado mais cx ao quadrado, pomos em evidência, fica a mais c vezes x ao quadrado. Fazemos o mesmo para o x. Pomos o x em evidência e pomos os coeficientes dentro dos parênteses. E por fim, falta-nos só o termo independente, que é o menos 5b. Vamos agora igualar os coeficientes. Primeiro, do x ao quadrado. O coeficiente do x ao quadrado no segundo membro é a mais c. No primeiro membro é menos 1. Logo, a mais c igual a menos 1. O coeficiente do x no segundo membro é menos 5a mais b. No primeiro membro é 16, portanto, menos 5a mais b igual a 16. O termo independente no segundo membro é menos 5b, no primeiro membro é menos 5. Logo, menos 5b igual a menos 5. E agora vamos ter que resolver este sistema. Começamos por isolar o b, ficando assim menos 5 sobre menos 5, que dá 1. Podemos assim substituir o b por 1 na segunda equação, ficando com menos 5a igual a 16 menos 1, ou seja, 15. Uma vez que conseguimos deduzir o valor de a, já podemos substituir o valor de a na primeira equação e assim deduzir o valor de c. Temos então a igual a menos 3, b igual a 1 e c igual a 2. A ideia agora é substituir os valores de a, b e c. Ficamos então com menos 3 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x menos 5. A seguir, separamos em vários integrais e colocamos os números para fora do integral. Integrando 1 a 1, ficamos então com menos 3 ln de x,
mais x elevado a menos 1 sobre menos 1, aplicando a regra da potência, mais 2 ln de x menos 5. Falta só simplificar, obtendo menos 3 ln de x, menos 1 sobre x, mais 2 ln de x menos 5 mais c, com c pertencente a R. Espero que os conceitos tenham sido bem assimilados. Até já num próximo vídeo de BMAT aplicado.